Shalom, povo de Deus! Shalom, irmãos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? A gente está caminhando nesse mês de janeiro rápido, né? A gente já está perto do fim do mês. Deus tem sido muito generoso. Queria apresentar para você o lugar que eu estou aqui, nas férias, desfrutando desse tempo que o Senhor está dando para nós. E a bondade do Senhor tocou aqui uma família aqui dos Estados Unidos que nos abençoou com as passagens aéreas e também com esse local aqui para a gente poder descansar durante esse período de férias. Nós estamos aqui na Flórida, graças a Deus aqui o lugar é Tampa, pertinho aqui de Orlando. E essa é uma casa que foi dada para a gente aqui, emprestada, durante aí esses 7 dias. Que bênção, louvado seja Deus. Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, eu espero que sua família esteja bem. Eu espero que você esteja caminhando também com o Senhor. Aqui, pela graça de Deus, a gente está se mantendo firme. Estive pregando numa igreja chamada Strong Tower, durante esse final de semana, sexta, sábado e domingo. E graças a Deus foi uma bênção, pelo menos para mim foi. Deus foi muito bom. Rever também alguns irmãos aqui queridos, pastores queridos. Conheci um pastor bem experiente, um pastor que tem a idade aí para ser meu pai, chamado Israel. Foi uma bênção conhecer o pastor Israel. Também estar de novo com o pastor Maurício da Strong Tower foi uma bênção, mas sobretudo uma bênção rever os irmãos que a gente tem de muito tempo, como Franklin, Janaína, que Deus deu o privilégio da gente rever. Aqui eles são dessa igreja, eles eram membros lá da Igreja das Graças, e quem é mais antigo nas Graças certamente conhece esse casal, essa família. Pois bem, irmãos, hoje eu estou aqui sem tocador, né? O Valdemir está certamente no Brasil, mas a gente pode orar e eu quero convidar você para a gente ter esse tempo de oração, se você puder e quiser, vamos orar, não é? Hoje vai ficar mais difícil a gente poder fazer aquele momento do chat, de mandar seus motivos de oração, mas a gente pode orar por algumas causas que são de todos nós, não é? Podemos orar aqui pelo Brasil, podemos orar pela situação econômica do Brasil e até de certa forma do mundo depois dessa pandemia. Nós podemos orar pela saúde, a saúde nossa, a saúde da família. Podemos orar também pela questão financeira, econômica das pessoas, das famílias, aqueles que estão sem emprego. O Senhor abra uma porta de emprego. Queremos orar pelas famílias também no sentido de ter paz, harmonia, os casamentos estarem bem, estarem em paz, com saúde, saúde viva, saúde emocional, saúde espiritual dentro dos casamentos. Nós queremos orar também a respeito da igreja, a igreja do Senhor, não é? Nós temos sido tão abençoados durante esses últimos anos de pastoreio, né? Faz 18 anos que eu tenho estado na Igreja das Graças e tem sido tão abençoador para a minha vida esse período aqui na Igreja das Graças. O Senhor tem me dado tanta experiência boa e tanto crescimento espiritual. Eu quero louvar a Deus pela Igreja das Graças e quero pedir ao Senhor que abençoe os nossos campos missionários. Vamos orar pedindo a Deus que abençoe Triunfo com Francis Val e Rafa lá. Vamos orar por Serra Branca, Cezinha, tá lá com sua esposa que já está gestante. Que Deus abençoe a gestação de Rosana. Abençoa a Livinha também, nossa missionária lá em Serra Branca. Nós queremos orar também pela nova plantação lá em Petrolina.
o pastor Elinho, junto com sua esposa e sua família e seus filhos. Nós queremos orar por esses campos que Deus está nos dando o privilégio de poder participar. Queremos orar pelo desafio. Serra Branca já tem o templo, nós agora queremos pedir a Deus que nos dê a graça de construir o templo lá em Triunfo. Temos a nossa própria igreja nas graças, a oração pela construção de um novo templo, se Deus quiser, que Deus nos dê os recursos, dê tanto recurso financeiro, como também nos dê recurso de sabedoria para saber o tempo, saber o momento, se for o caso de começar isso. Nós queremos então pedir a você que ore por nós também, orar por esse tempo aqui, até pelo menos agora, até hoje, ainda não foi um tempo de descanso, mesmo com um local tão bonito, mas até aqui foi um tempo também de trabalho, né? De muitos afazeres. Então, pedir a Deus que se for da vontade dele, nos dê esse tempo de descanso. Ontem já foi um tempo mais de descanso e hoje promete ser um dia mais de descanso. Se for da vontade de Deus, então que assim seja, né? A gente possa descansar aqui. Queria pedir a você também que lembrasse de orar por todos os líderes da igreja, né? Os presbíteros, os pastores. Nós temos a chegada de 2 novos pastores aqui na Igreja das Graças. Temos o pastor Serginho, o pastor Jean-Marc. Queremos pedir pela adaptação deles, que Deus os abençoe, que Deus proteja, que Deus faça assim um bom tempo conosco lá. Vamos orar por aqueles que se converteram durante a temporada de acampamento que tivemos agora, dos adolescentes e jovens, das crianças também. Então nós temos muito que orar. Daqui a pouco começa o mês de fevereiro e aí as atividades ministeriais retomam também. Então nós queremos orar por isso. Como você pode ver, eu estou hoje fazendo muitos pedidos de oração, né? Então queria que você, se você pudesse, anotasse esses pedidos e orasse junto conosco a respeito disso. Quero orar por você, né? Você que está assistindo agora, mas também você que vai assistir depois esse momento de pastoreio, que se for da vontade de Deus, né? Deus também lhe abençoe, derrame uma graça especial sobre sua vida. Deus sabe a sua saúde, como está, sabe também como é que estão as suas emoções, sua esperança, né? Você está alegre, está firme. Deus sabe também como é que está o casamento, Deus sabe como é que está os filhos, Deus sabe como é que estão os netos. Então nós vamos orar por tudo isso agora, tá bom? Peço a você que participe conosco agora desse momento de oração. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, seja exaltado, seja honrado. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder passar esse tempo aqui nos Estados Unidos. Obrigado por termos essa paisagem linda, esse lugar que o Senhor providenciou. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela vida daqueles que estão nos abençoando, cedendo esse local aqui para a gente poder ficar. Abençoa a família dona dessa casa, Senhor Deus. Abençoa também a família que providenciou para nós essa casa. Abençoa, Senhor Deus, o pessoal da igreja daqui de Tampa, essa igreja que nós já amamos e podemos servir pregando aqui. O Senhor abençoe o pastor Maurício, abençoe todos os demais pastores da igreja. O Senhor derrama uma graça especial, Pai. Queremos, ó Deus, pedir a tua bênção também sobre a Igreja das Graças, essa igreja que eu amo, que o Senhor tem me dado o privilégio de poder participar, de poder servir junto com irmãos tão amados e queridos. Quero pedir ao Senhor a sua bênção sobre a vida, Deus, dos presbíteros,
a vida dos pastores, os pastores que estão chegando agora, pedir ao Senhor que os abençoe, os livre de todo mal, assim como toda a equipe pastoral. Senhor, livra-nos do mal, ajuda-nos a sermos homens piedosos, servos do Senhor, Pai. Pedimos a tua bênção sobre cada presbítero, sua família, esposa, filhos, netos. Pedimos a tua bênção sobre os diáconos. Senhor, derrame uma graça especial sobre a vida de cada um, Deus. Abençoa suas esposas, abençoa seus netos, seus filhos, Deus, seus familiares. Quero entregar ao Senhor a vida de cada um desses homens e mulheres, que o Senhor abençoe. Abençoa também, Deus, todos os líderes da igreja, gente tão serva, gente humilde, gente que o Senhor tem usado para engrandecer o teu nome. Derrama uma graça especial na vida desses líderes, Pai. Os líderes dos grupos pequenos, os líderes do louvor, os líderes, Senhor Deus, dos ministérios da família, Ministério das Mulheres, Ministério dos Homens, a SAF, o Departamento Infantil, Senhor, o Ministério de Louvor, Ministério de Multimídia. Senhor, são tantos ministérios que o Senhor tem dado à sua igreja. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada um deles e abençoe a liderança, Deus. Dá-nos piedade, possamos te servir com amor, com singeleza de coração, Pai. Quero, Senhor, colocar diante de Ti os nossos campos. Abençoa Triunfo, abençoa Serra Branca, Senhor, abençoa o novo campo de Petrolina. Quero pedir a adaptação, pela adaptação de Carmen, de Elinho e dos filhos, que o Senhor dê um bom tempo a eles, que o Senhor derrame graça sobre a vida deles, Pai. Quero colocar diante do Senhor também os desafios, Senhor Deus, de Fadiane, que está lá em Triunfo. Ela também está em fase de adaptação. Que o Senhor abençoe ela, abençoa, Senhor, o pastor Francisval, junto com a sua esposa. Abençoa, Pai, Cezinha, junto com a sua esposa. Abençoa, Senhor, esses irmãos amados. Abençoa Livinha, abençoa sua família. E eu te peço, Deus, que o Senhor dê crescimento a essas igrejas, que o Senhor faça nascer uma igreja viva, forte, pujante, abençoadora em toda a região, nesses locais, Pai. Pedimos a tua graça, então, sobre cada um desses locais. Pedimos a tua bênção, Senhor. Pai, quero agora orar pelas famílias. Abençoa os casamentos, abençoa os filhos, abençoa os pais, abençoa os cônjuges. Senhor, que haja harmonia, que haja paz, que haja amor, Pai, que haja integração, comunhão. Senhor, pedimos a tua bênção sobre as casas, sobre as famílias, as questões econômicas dos meus irmãos. Eu te peço uma bênção especial, derrama a graça, Senhor, traz emprego para os que estão desempregados, abençoa financeiramente aqueles que estão, Senhor Deus, muito apertados, que o Senhor derrama uma graça especial àqueles que estão endividados. Põe a tua mão, Senhor, tu sabes, comerciantes, irmãos nossos amados e queridos que estão num aperto tão grande. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida desses irmãos, Pai, esses irmãos endividados que estão passando por uma luta, que o Senhor abençoe. Pai, quero te pedir uma bênção especial também, Senhor, sobre as questões emocionais dos irmãos, das irmãs, das pessoas que nós amamos. Pai, cura, traz cura emocional, restaura a força, o vigor, dá ânimo, dá esperança, Senhor. Venho te pedir a tua bênção também sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão cirurgiados, aqueles que vão fazer alguma cirurgia, algum tratamento. Que o Senhor abençoe, fortaleça, renove, Deus. Traz cura conforme o teu querer, Senhor. Quero entregar o nosso país, o Brasil, nas tuas mãos. Pedir ao Senhor a tua bênção sobre a nossa terra, que o Senhor abençoe o Brasil, Senhor. Derrama uma graça especial. Ó Deus, tu sabes o que precisamos e te peço, Senhor, que tu ponhas a mão sobre o Brasil e que o Senhor derrame uma graça especial no Brasil. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor, que moramos no Brasil. O Senhor sabe o quanto nós precisamos da tua graça. Precisamos da tua graça também sobre a igreja brasileira. Pedimos que o Senhor abençoe todas as igrejas que são tuas de verdade. Abençoa a todos nós, os pastores das igrejas. Livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos a sermos piedosos e fiéis, servos do Senhor, Pai.
Quero entregar ao Senhor, Deus, as atividades da Igreja das Graças. Vamos começar, Senhor Deus, daqui a pouco, em fevereiro, muitas atividades, muitos ministérios. Eu quero pedir a sabedoria do alto, os recursos, pedir que o Senhor nos dê o discernimento e a competência, Senhor, para administrar tudo isso, Pai. Quero pedir a Tua bênção, Senhor Deus, sobre a perspectiva, o desejo que temos de construir um novo templo, um templo maior. Se o Senhor quer isso, se está no seu coração, ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos isso assim da maneira correta e que isso seja uma bênção para o Teu povo, Pai. Quero pedir também, Senhor Deus, pela construção, pelo templo de triunfo, Senhor. Esse é um passo importante. Pedimos que o Senhor mostre, revele a Tua vontade, mostre o tempo, mostre o local e mostre também os recursos para que isso aconteça, Pai. Senhor, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus que abre o mar. Portanto, nós cremos e esperamos em Ti. Derrama essa graça, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Agora, quero pedir a você, se você puder, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, que é o texto que nós vamos ler hoje e nós vamos meditar hoje também, né? Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, o texto diz assim para nós: os fariseus e os saduceus, você sabe que esses são rivais, né, opositores a Jesus, pessoas que não amavam Jesus e na verdade estavam cheios de inveja e de ciúme do Senhor Jesus. Então o texto diz: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Veja que o objetivo de pedir o sinal do céu não é bom. Eles não estão pedindo um sinal do céu por causa da piedade ou por causa de alguma necessidade. Eles estão pedindo sinal do céu porque eles estão duvidando. Eles estão duvidando que o Senhor Jesus seja de fato o que ele é, o Filho de Deus. Estou me ajeitando aqui, irmão, para ficar melhor. Pelo menos eu acho que vai ficar um pouco melhor para vocês, né? Eu espero, né? Obrigado aí, Stuart. Deus te abençoe também, pastor querido. Que Deus lhe abençoe muito, que bênção. Então, o texto está dizendo aqui, né? Eles estão pedindo o sinal do céu para tentar o Senhor. Ou seja, eles estão querendo montar uma armadilha contra o Senhor. Então o texto diz: mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos um tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como vocês não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Jesus está dizendo, vocês sabem muito bem o que está acontecendo. É isso que ele está dizendo. Ele está usando uma linguagem, um tipo de linguagem que é chamada de ironia. Vocês sabem fazer as leituras e os sinais. E por que é que vocês estão me pedindo um sinal se vocês já entenderam o que é que está acontecendo? É isso que ele está dizendo, né? Versículo 4 diz: uma geração perversa, está se referindo a eles, perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Jesus vai embora, porque ele sabe que esse tipo de conversa, esse tipo de atitude, de postura dos fariseus e saduceus é beligerante. Ou seja, eles estão procurando uma ocasião para briga. Essa é uma lição muito importante, irmãos. Jesus se retira porque aquilo é uma ocasião da briga acontecer. Tem gente que diz que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada depois que entra nela, né? Para poder vencer a briga, para permanecer na briga. Na verdade, a Bíblia diz para a gente ser manso. E ser manso é não requerer os seus direitos, é você ser uma pessoa que é leve, que é tranquila. E a atitude de Jesus aqui é a atitude de uma pessoa mansa. Ele foge do conflito. Não porque ele não possa
repreender ou não possa colocar as coisas nos seus lugares, nos seus devidos lugares. Mas porque não é bom entrar numa briga quando essa briga não vai para lugar nenhum. A gente deve até escolher quais as brigas que de fato a gente deveria lutar. E quando falo isso, eu estou falando em relação às brigas da vontade de Deus, as coisas que Deus quer que a gente se gaste e que a gente até venha a morrer por causa delas. O versículo 5, então, Jesus agora está com os discípulos, diz: Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus está se referindo, então, à postura desses homens, essa atitude beligerante, enciumada e arrogante. O fermento dos fariseus é a arrogância religiosa. É quando as pessoas, por saberem alguma coisa a respeito de Deus ou a respeito da Bíblia, elas se tornam arrogantes, elas se acham mais sábias ou mais poderosas que as outras. E Jesus está usando essa figura aqui. Ele está dizendo que essa atitude de arrogância é como um fermento. Um fermento, você sabe, ele se mistura com a massa, né? Veja que ele diz: eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, os discípulos, né? Ele disse isso porque não trouxemos o pão. E Jesus percebeu o que é que eles estavam conversando e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Como se os discípulos estivessem sempre presos às questões humanas, às questões materiais. E Jesus está falando sobre o interior, sobre o coração, o lugar onde a gente de fato pode ser livre. O versículo 8 diz: Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles entenderam que Jesus lhes tinha dito, e isso para que tivesse cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esse é o ponto, irmãos. Você vai lembrar que aqui mesmo em Mateus, no capítulo 5 ali, ele vai falar que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, Jesus fala isso no Sermão do Monte. Ele diz: se a gente não tiver uma justiça que excede em muito a dos escribas e fariseus, a gente não vai entrar no reino dos céus. É isso que ele diz. E ele diz que os escribas e fariseus servem de exemplo no procedimento. Eles não servem exemplo no coração. Eles têm uma postura até correta com a vida, de viver a vida para Deus, ou uma vida santa. Entretanto, o coração deles não era para Deus, era um coração egoísta, jactancioso, arrogante. E, portanto, essa era a doutrina do fariseu, uma hipocrisia. Um ensino até correto da Bíblia, mas o interior cheio de aves de rapina, um interior podre, apodrecido. Então Jesus está dizendo para os discípulos: irmãos, se Jesus está dizendo isso para os discípulos, é porque nós, discípulos do Senhor, podemos ter essa tendência de ficarmos arrogantes, porque nós conhecemos o Senhor Jesus, de repente acharmos que somos alguma coisa ou que somos melhores do que qualquer pessoa. Na verdade, nós somos agraciados por Deus. A palavra graça significa um favor que não merecemos. Então, nós não somos melhores do que ninguém. Deus nos deu graça por bondade dele, mas não porque a gente merecesse alguma coisa, né? Versículo 13, começa
uma nova parte desse texto. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica na região de Bânias, fica ali no pé do Monte Hermon, já bem no norte de Israel, na fronteira com a Síria, né? Aí diz, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E aí eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barra Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Veja como isso aqui é rico, não é? Queria dar uma lição, falar uma lição para mim muito importante nesse ponto aqui. A revelação de Jesus, ela é uma revelação espiritual. É uma revelação que vem pelo Espírito Santo. As pessoas saberem a respeito de Jesus não quer dizer que foi revelada a elas a pessoa de Jesus. Revelação é um processo onde a coisa está escondida, está nas sombras e de repente ela se torna bem visível. Esse é o processo de revelação. E o Espírito Santo é o único que pode fazer Jesus ser conhecido de verdade em nós, dentro de nós. Porque nós, sem o Espírito Santo, nós não conhecemos Jesus. Nós sabemos sobre a pessoa dele, mas não o conhecemos. Vou fazer aqui uma analogia, uma comparação para você entender isso. Imagine que você está falando, por exemplo, do presidente Bolsonaro, ou do presidente Lula, ou de algum outro presidente. Bom, você sabe muitas informações, mas você não o conhece. O fato de você saber informações, ter visto até imagens, visto discursos, não faz de nós conhecedores da pessoa. Nós sabemos informações a respeito da pessoa, mas nós não conhecemos a pessoa. Jesus está dizendo que foi o Espírito Santo quem fez Pedro conhecer Jesus. O que nós precisamos é do Espírito Santo para conhecer Jesus. Senão a gente só sabe de informações. E isso é muito poderoso, irmãos. Versículo 18, Jesus continua em cima da revelação que Pedro acabou de ter. Também eu lhe digo que é Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A declaração de Jesus aqui, dizendo que Pedro é uma pedrinha, né? Você é Pedro, ele está falando, você é uma pedra pequena. Mas sobre esta pedra, quando ele fala pedra aqui, é rocha. É aquele tipo de pedra gigantesca, aquela pedra que ela é tão grande que você pode construir uma cidade em cima dela. Você pode construir um prédio, um edifício em cima dela, porque é uma rocha gigantesca, não um pedacinho de pedra. Pedro é um pedacinho de pedra, uma pedra viva, mas a declaração que ele fez é uma rocha onde a igreja será edificada. Jesus é a pedra angular. Pedro é uma dessas pedras que formam a igreja, mas a rocha que sustenta a igreja é a revelação de Jesus. É quando eu e você conhecemos Jesus por meio do Espírito que nós somos transformados e nós formamos a igreja. Versículo 19 diz, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está falando certamente daquilo que, a partir do momento da revelação, Pedro passa a ter, junto com qualquer um que tem essa revelação, essa prerrogativa de ser uma presença de Deus, ou de ser uma manifestação de Deus na terra, ligando o céu com a terra, ligando a terra com o céu.
o que a gente aqui na terra, representando Deus, a gente faz, a gente afirma, a gente vive, a gente conecta o céu com a terra. E aquilo que a gente vive aqui na terra, para a glória de Deus, faz levar a terra até o céu. Isso aqui é a concretização da promessa que ele tinha feito, Deus tinha feito para Abraão, que na fé de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós somos o sinal visível do reino, nós somos a manifestação visível do corpo de Cristo, da pessoa de Cristo. Nós, a igreja, nós os que cremos, nós tivemos a revelação do Senhor Jesus, a revelação por meio do Espírito Santo. Versículo 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Não estava na hora ainda. Versículo 21. Desde esse tempo, isso aqui é um outro ensino importante. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Aí então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso de modo nenhum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. É outra passagem muito rica. Veja que o texto está dizendo que Jesus começa a falar para os discípulos que está na hora dele partir. Daqui a pouco ele vai morrer, que ele vai precisar sofrer para essa morte acontecer. E Pedro age como se fosse um amigo. Ele diz: olha, peraí, não, Deus não vai permitir isso. Não, para com isso, essa conversa não é boa. Quantos amigos, né, querem fazer justamente isso, trazer uma ideia boa, trazer um ânimo, trazer uma nova perspectiva, trazer esperança. Mas qualquer esperança sem Deus, sem a vontade de Deus, ela é nula, ela é falaciosa, ela é sem sentido. Pedro, na verdade, não está falando por Deus ou pelo Espírito. Pedro está falando como homem, como ser humano, que não quer muitas vezes sofrer. Na verdade, irmãos, andar com Jesus e seguir o caminho de Jesus, muitas vezes vai nos levar ao sofrimento. Quem quiser vir após mim, negue-se dia a dia. Tome a sua cruz, siga-me. Muitas vezes vai ser sofrido a caminhada e, apesar do sofrimento, nós vamos estar muito vivos, muito felizes, muito cheios de Deus, porque Deus nos satisfaz completamente. Pedro está com a perspectiva errada. Ele quer conforto aqui na terra. Ele quer se satisfazer com as coisas visíveis e não com a fé ou com a presença de Deus, que é invisível. Pedro então está dizendo para Jesus: olha, tenha compaixão de você, tenha pena de você, tenha misericórdia de você. E Jesus disse que isso é coisa do diabo. Quando a gente não quer enfrentar o que Deus tem preparado para a gente, mas a gente quer fugir, quer se omitir, e usa até Deus, né, para poder fugir da vontade de Deus. Ele está dizendo: isso é coisa do diabo, isso não é coisa boa, isso não serve para nós. Depois, a última parte desse capítulo 16, versículo 24 até o 28 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. E então o Filho do Homem retribuirá a cada um conforme as suas obras.
Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Jesus faz dois ensinos nessa palavra, são muito fortes. Esse de que a gente tem que estar preparado para a vontade de Deus, e a vontade de Deus às vezes vai incluir sofrimento na vida da gente, mas a gente precisa estar preparado para a vontade de Deus, se é que a gente quer viver para Deus. O que é que adianta a gente ganhar a vida, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A segunda lição que ele fala aqui, ele diz que alguns discípulos daqueles não passariam pela morte sem que antes vissem o reino de Deus. Bom, um dos discípulos certamente morreu antes de ver Jesus Cristo manifestando o reino através da ressurreição. Foi Judas Iscariotes morreu. Mas os outros 11 discípulos viram Jesus manifestando o reino de Deus na sua ressurreição e também na sua morte, quando ele morre como um rei. Lembra que está escrito lá, Rei dos Judeus, na plaquinha em cima da cruz. O que ele está dizendo é que a manifestação do reino se dá justamente quando a gente obedece a Deus. A visibilidade do reino de Deus se torna real, se torna visível, vamos dizer assim, quando a gente obedece, quando Deus, com a sua vontade, se torna para nós o centro da nossa vida. É isso, irmãos. Palavra abençoada, né? Tanta coisa que Deus nos ensinou hoje. Espero que Deus abençoe muito a sua vida hoje, né? Sei qual é a sua agenda. Hoje a gente tem aqui uma série de coisas para fazer, se Deus permitir. A gente está 2 horas a menos que o Brasil, né? Então aqui ainda está relativamente cedo agora, né? Mas a gente está com um dia com bastante atividades aqui, se Deus permitir. Logo mais, se Deus me permitir, eu vou dar uma caminhada aqui para ter um tempo de oração. Também, se Deus permitir, investir um tempinho aqui em leitura da palavra e depois vou estar aqui com minha família, fazendo as coisas que eles estão querendo, estão precisando também. Bom, irmãos, é isso. Queria mostrar para você um pouquinho desse local, só para você sentir o privilégio que Deus está dando para a gente, ó. Você está vendo aqui como uma marina, né? Esse local é muito bonito. Você vê várias casas e aqui a casa onde a gente está, né? Onde Deus está dando o privilégio de a gente ficar. É essa casa aqui, ó, tá vendo? Aqui é um local muito dique, tá vendo aqui? Pronto. Eu espero que você não tenha ficado tonto. Bom, irmãos, veja lá. Que lugar lindo, né? Um lugar de oração, um lugar bom para a gente poder orar, descansar, conversar com Deus, né? Ter esse tempo de Deus aqui. Tô vendo aqui, gostou da churrasqueira? Olha aí. Muito bom, né não? Pois é. Deus abençoe muito, tá bom? Um abraço grande, o Senhor lhe fortaleça. Se Deus quiser, próxima terça-feira a gente tá junto mais uma vez aqui no Momento de Pastoreio, né? Deus abençoe aí no final de semana também. Certamente Deus vai usar muito os pastores Jean, o pastor Humberto. Eu tenho certeza que Deus vai usá-los muito para a glória de Deus aí nesse próximo final de semana. Um abraço bem grande. Deus abençoe muito a vida de vocês.